Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador João Caus, que vai abrir um pouco mais do seu mandato. Tudo bom, vereador? Muito obrigado por estar aqui conosco. Tudo bem. Vereador, queria iniciar conversando com o senhor nessa entrevista, assim, que o senhor fizesse uma avaliação do seu mandato, né? Estamos já na segunda metade do mandato, de 4 anos, né? O ano que vem, passa rápido, ano que vem já tem eleição de novo. Queria que o senhor avaliasse aí essa sua primeira metade do mandato, o que o senhor pretende nessa segunda metade trabalhar enquanto temas, enquanto projetos? Na verdade, eu sempre digo que na vida da gente, a gente evolui muito, a gente vai sempre aprendendo, né? E eu acho que esse mandato, ele tem um diferencial bem importante do outro. A gente está tentando colocar em ação algumas ações que parece que no passado não era muito possível. Então, eu diria que eu protocolei o projeto das carroças, que é um projeto que é um tema de extrema relevância para a sociedade e que eu diria que tem uma dificuldade, os vereadores têm, a gente tem, de entrar nesse tema, porque existe diversas situações dos dois lados. Eu queria aproveitar, né, que o senhor já citou a questão desse projeto, queria que o senhor explicasse para o telespectador, nos acompanhe, em que consiste esse projeto. É a proibição da utilização de tração animal na área urbana central do município, é isso, né? Na verdade, Matheus, assim, a gente fez esse projeto porque um projeto de lei onde muda o código de postura do cidadão e também outras leis, mas se tratando nesse caso, ele carece de um debate, de uma comissão especial. Então, tu acha que tem que fazer alguma coisa e tu protocola aquele mínimo. E daí depois, com o debate da sociedade, aqui a gente vai ver se esse projeto é viável, se ele é importante, se é possível, se é a contento da sociedade, se ele deve ser alterado, aumentado ou, enfim, tirado alguns dados. Então, o projeto tu protocola, né? E aí tu vai para o debate. E aí é que tu vai observar se ele está contento ou se ele tem que diminuir ou aumentar. E nesse caso, eu tive o cuidado e eu diria a prudência, né, de fazer pelo início, a princípio, no centro da cidade. Ou seja, são 5 bairros que a gente definiu como área central. Tem o bairro Centro, que é um bairro central, e depois tem mais 4 bairros que, junto com o centro, ficam 5 bairros que, no nosso entendimento, consiste na área central de maior fluxo da nossa cidade. Quais são esses outros 4 bairros, senhor? Eu não lembro exatamente bem certo, mas eu sei que é o bairro Rosário, o bairro Duque de Caxias, o bairro, acho que Dores, e não me falha um, né, aqui Mas do Rosário. Essa área mais central. E eu vou dizer para ti exatamente a área, né, é da Borges, para o nosso telespectador, da Borges para cima, da Medianeira para o centro, da viação férrea, que é aqui na lateral do nosso município, que divide os bairros Carolina e enfim, todo o lado norte da cidade, para o centro, e lá da Euclides da Cunha para cá. Ou seja, é um grande trecho, não é muito pouco, como as pessoas dizem, mas é só isso. Não, é um avanço e tanto, né? Porque é uma área onde reside ou se é instaladas grandes empresas, enfim, toda uma área a maior parte do movimento da cidade é nessa região. Mas eu já posso te dizer também, e aí os telespectadores têm que saber, que a gente já está entendendo que a população quer para toda a cidade. Eles não aceitam que seja só nessa área, como foi protocolado. Eu ia lhe perguntar, se o senhor me permite, vereador, como surgiu, assim, como é que o senhor detectou a importância desse projeto, assim, de repente, o pré-projeto, né, o que lhe motivou a protocolar esse projeto, assim? Na verdade, Matheus, como eu disse, a gente já tem isso na nossa observação desde sempre, né? Então não é uma coisa que surgiu de uma hora para outra, seria, né, falar aqui uma coisa que não é verdade, ela já existia. Mas o vereador, ele é um porta-voz da sociedade, do anseio da sociedade, e isso que a gente tem que medir
também quando tu tá dentro do seio da sociedade, tu tem que medir mais ou menos. Então eu vejo que esse era um momento que a sociedade não está mais achando que dá para ir levando assim. Vamos supor, tem que ser resolvido, tem que ser debatido esse tema. E para ser debatido com firmeza e com consistência da sociedade, tem que ter um projeto em debate. Se não tiver um projeto de debate, vira só debate. Terminou o debate, vai para casa, cada um vai para o seu lado, terminou o debate. Agora, quando tem um projeto em andamento, não. Ele vai afunilando, ele vai a plenário. Então, aí é que está a importância do debate. Melhorado, aumentado, diminuído, mas ele vai chegar ao plenário. E aí é que ele pode se tornar lei. Então, e aí surge o interesse do prefeito também, que é o nosso representante legal maior, é o executivo, que também começa a colocar suas ideias, as suas intenções, os seus planejamentos, e eles, através dos seus secretários, eles participam da comissão especial, e aí a gente começa a ver os outros lados, a dificuldade, a ideia do executivo, e também aquilo que nós podemos aprovar como legalidade. Porque a gente não pode, as pessoas perguntam muito, e isso é muito importante falar aqui, Matheus, é importante o nosso contato com a população, porque às vezes tira muitas dúvidas. Por que o senhor não colocou no projeto o que o senhor vai fazer com os cavalos, qual é a ideia para os carroceiros, aquelas pessoas que trabalham? Porque o vereador não pode. Telespectador, o vereador não pode fazer nenhum projeto que cause um centavo, R$1 de despesa para o município. Então a gente se proibir, se está dentro da legalidade do vereador, ele pode fazer uma lei proibitiva, ou que um comércio, uma comunidade, uma sociedade não possa ou possa fazer isso. Mas a gente não pode dizer o que tem que ser feito com essas consequências, porque aí aquilo que a gente vai fazer diante das consequências vai custar valores, talvez, para o município. E aí é ilegalidade. Só pode ser feito pelo executivo. Isso, então, na verdade, a gente faz um projeto e depois o executivo, normalmente, ele faz um decreto para que seja implementado o projeto aprovado na Câmara de Vereadores. E aí sim que vem a questão de destino para alternativas. Pois é, na comissão especial, nós acompanhamos aqui, né, é um debate que tem sido travado, né, a comissão especial é formada pelo senhor e pelos vereadores Manuel Bádico, Maneco e César Guem. Sim. É um debate muito forte essa questão de que alternativa se criar para esse público. Sim. Né, o senhor acabou de dizer que o vereador tem uns limites e essas questões têm que ser feitas pelo Poder Executivo. Isso. Mas, na sua opinião, por exemplo, que alternativas poderiam ser dadas a esse público, por exemplo, dos carroceiros, já que se o projeto for aprovado, vai ser restringido o trânsito deles, né, de veículos de tração animal, enfim, quem lida com reciclagem e pessoas que utilizam essa tração para outros esse veículo. Outros trabalhos, enfim, né, seu sustento. Na sua visão, que alternativa pode ser dada para esse público para que essas pessoas, de repente, não sejam colocadas à margem, né, enfim? Eu vejo que tem três pontos importantes. Primeiro, como tu falaste, aqueles que usam para outros trabalhos e não ser reciclados. Um vendedor de leite, um vendedor que, na verdade, um leite que não sendo pasteurizado não é legal, mas eles trabalham, né? Usam para vender leite, outros vender mandioca, outros vender melancia ou frutas nas suas épocas. Então, sim, são outros trabalhos de venda e que acontecem bastante. Eu sou comerciante, moro em comunidade, eu lido com isso todo dia. Mas esses, normalmente, eles têm mais cuidado com os animais. Porque eles usam para trabalho, mas eles têm condições financeiras, ou seja, eles têm lucros maiores, talvez, vamos supor, e tem mais cuidado com os animais. Esse é um ponto. A questão do centro da cidade. Eu vejo que o comércio, e até pretendo fazer isso, se não for através da prefeitura ou de convênios, pode ser através de lei. Acho que sim, a gente vai estudar esse tema, que os comerciantes do centro da cidade, os empresários, eles não coloquem mais à disposição na frente das suas lojas o material reciclado. Papelão, plástico, enfim. E que eles já vão direcionar para um local afastado do centro. Isso pode ser transformado em uma norma, né? Uma norma através de lei. Ou de convênio.
Ele se comprometendo a fazer esse trabalho, não precisa de fazer lei, existe um comprometimento com a prefeitura, com o executivo, enfim, com a sociedade. E vai para lá. E lá, eu, por exemplo, se fosse, no meu caso, se fosse eu que dissesse o que eu gostaria que fosse feito, eu gostaria que esses cavalos que viessem no centro fossem todos cadastrados. As carroças que vêm no centro, todos cadastrados, se for 20, se for 40, se for 50, se for 100. Vocês vão ser cadastrados. Depois deles cadastrados, vai para um banco de dados ali. Vai ficar ali. No momento que achar o local para levar esse material, essas pessoas, elas que, suponhamos assim, teriam o direito, né, de dividir esse material em outro local, para não ter que vir buscar no centro. Isso é uma alternativa bem possível e tranquila de fazer. A questão também do que eles vão fazer, além disso, se eles já fazem isso, se tu tirar o material do centro e colocar lá, eles não vão ter prejuízo nenhum, né? Eu acho que eles vão continuar com o mesmo material à disposição daquele quantitativo que já vem no centro. A questão também, e que fique bem claro para a população, muitos sabem e muitos não sabem, que existe uma lei federal, e ela é uma lei, eu não sei exatamente, é uma lei específica, não sei o número, mas sei o artigo que diz que maus tratos é crime, inclusive tendo punição restritiva e multas, né, da lei federal. Se a gente for cumprir a lei federal, esses maus tratos que tem no entorno, ou o que é maltrato? É um cavalo que não está alimentado adequado, ou às vezes ele está machucado, e aí está puxando uma carroça. Ele não tem condições de fazer isso. Isso é maus tratos. Declarado, evidentemente que só um veterinário é que tem o poder legal de chegar e fazer um laudo dizendo que o cavalo do Marcos está com maus tratos. Ele tem conhecimento técnico, um veterinário. Mas isso teria que ser feito. Então, na verdade, não precisaria nem, talvez, essa questão coibitiva se as leis fossem cumpridas que existe hoje, que é a lei federal de maus tratos dos animais. Mas nós, como nós somos vereadores, nós não podemos fazer com que a lei federal seja cumprida, porque a gente não é deputado, a gente não é vereador, não é prefeito e não é governador. A gente é simplesmente uns vereadores. Então, o que a gente faz? A gente provoca esse debate, esse cumprimento através de leis municipais. Ah, mas daqui a pouco o Poder Executivo, não, mas eu vou cumprir a lei municipal, vou evitar os maus tratos. Certamente, Marcos, termina 80% das carroças no centro. Porque só em tirar os maus tratos vai tirar praticamente 80% dela. É isso que tem que ficar bem claro. Mas quem maltrata no centro e maltrata no bairro. Então, exatamente, então essa lei vale para todo. Por isso que vai resolver aqui e lá também. Essa é uma alternativa. Eu vejo também que o projeto ele pode ser feito assim. Um ano ou mais, nosso projeto é para 6 meses, mas a gente já está definido que depois da audiência pública a gente vai estender para 1 ano, para o prefeito ter 1 ano, para cobrir essa área central. Já tá agendada a audiência pública? Não, ainda não. Mas a gente vai ter que uma audiência pública e depois, pós a audiência pública, nós vamos protocolar as nossas alternativas. O relatório final da comissão. A gente protocola as emendas do projeto. Isso o proponente pode emendar. E é o que eu pretendo fazer. Colocar no centro da cidade em 1 ano ou 1 ano e meio, para o prefeito, para o executivo ter um tempo maior para fazer isso, e para o restante da cidade em uma outra etapa. Nós podemos fazer gradativamente, se diz isso daí, em outros municípios que já fizeram. Gradativo. No centro, num tempo, e na outra parte, para não ficar fora em um tempo maior. Mas aí esse mesmo tempo se vai trabalhando com a prefeitura, com as entidades privadas e com a Câmara de Vereadores, através de leis, enfim, iniciativas, as soluções paralelas ao tempo que está se dando. Para que chega lá no ano, já esteja resolvido o pessoal do centro. E chega 1 ano, 1 ano e meio, e chega lá nos 2, 3 ou 4 anos, que eu não sei como a gente vai definir bem, isso seja resolvido, ou pelo menos paliativamente não, parcialmente resolvido em toda a cidade, porque 100% a gente não vai também, né, acreditar que, tomara que fosse, mas é difícil. Então, o projeto foi, aí voltando à tua pergunta inicial, por que foi feito agora? Porque nós entendemos que esse era um momento que eu ainda brinquei esse dia na tribuna,
que as crianças fazem aquele joguinho e dizem assim, pai, passei de fase. Eu acho que é o momento de passar de fase. A sociedade tem que passar de fase nesse quesito. Eu acho que a gente tem que, como ser humano, como evolução humana, nós estamos numa cidade universitária, uma cidade de cultura, nós não podemos admitir que carroças na Rio Branco, no acampamento, enfim, no centro da cidade, esteja aí do jeito que está e que nós não temos direito ou obrigação de mudar. Eu acho que a gente tem direito e obrigação de tratar desse tema e é o que a gente está fazendo. Tá certo, nós vamos seguir tratando desse assunto e de outros assuntos do seu mandato, mas agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, siga conosco, acompanhando o Retrato Público. Eu acho o seguro-desemprego importante porque em um certo determinado tempo da minha vida, eu fiquei desligada do trabalho e eu precisei desse benefício e me ajudou bastante. Pois a Constituição de 88 garantiu que o seguro-desemprego continuasse sendo um direito de todo trabalhador. Não sabia, mas que bom, porque isso é importante para todos estarem assegurados e ficarem mais tranquilos durante o período que está desempregado, desligado de alguma empresa e um tempo certo à procura do emprego também. Viu? Assim como a Eliene, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. A minha tuberculose, eu considero ela como silenciosa. O meu único sintoma foi tosse. E aí ela permanecia por muito tempo, essa tosse, não melhorava, mas não me vinha na cabeça que poderia ser uma tuberculose. Demorei 1 ano e meio para descobrir. Eu sabia que tinha um tratamento, que era um tratamento gratuito. Pode acontecer com qualquer um, mas eu não pensei que ia acontecer em casa. O mais importante é a questão de ir atrás do tratamento. Nos primeiros 15 dias, os sintomas já tinham passado. É algo que precisa do apoio da família para estar ali, não deixando você abandonar o tratamento. E a gente, enquanto pai, fica atento também a isso. Perceber se está dormindo direitinho, se está acordando com febre ou sem febre. Eu gostava muito da academia. Após o tratamento, o que eu busquei foi tentar recuperar o meu fôlego. Em momento nenhum eu sinto vergonha disso. E daí para cá as coisas foram de uma forma muito, muito leve. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público, hoje conversando com o vereador João Caus. Vereador, ainda dando sequência, só para a gente fechar essa questão desse projeto seu, que proíbe a atração animal no perímetro urbano da cidade. Esse projeto ele traz exceções, datas, Eu queria que de repente o senhor explicasse isso. O projeto original ele traz algumas exceções, e algumas datas, por exemplo, é permitido. Como é que é isso? Na verdade, a única data que a gente percebe que é importante é dia 20 e dia 7, de setembro.
que são datas comemorativas e que o animal ele é um ser histórico, né? E um símbolo, e que ele aparece muito nessas datas. Então, a gente vê que nesse momento, se um cavalo bem tratado, vamos por assim, e bem cuidado, vai desfilar na Avenida Medianeira, ele vai estar puxando uma carroça e vai estar desfilando. Mas como é que é proibido para quem pode? Não, é a questão que ele vai estar bem tratado, vai ser uma data comemorativa e, no nosso entendimento, isso vai ser permitido, até porque chegar ali na frente, dela a pouco, a gente não prevê isso na lei e vai dar um problema na sociedade. Mas isso aí são apenas essas datas comemorativas que vão ter sessões. O projeto também prevê multa, né? Por exemplo, caso o projeto for aprovado e alguém descumpra, tem multa também para quem descumprir, é isso, né? Isso já tem a multa, também é bom que fique bem claro, essa multa ela já tem no Código de Postura. No momento que qualquer das normas do Código de Postura que já tem em outros casos e que não seja cumprida, já tem as multas ali definidas. Então, ela vai simplesmente ser colocada no Código de Postura e vai cumprir as mesmas multas que já definidas pelo Código de Postura. Então, a comissão especial que está tratando desse tema agora tá discutindo com a prefeitura, já houveram várias reuniões, vai marcar uma audiência pública e depois vai encaminhar o relatório final. Esse é o estágio, mais ou menos. O estágio é isso aí. Já está bem debatido. Nós vamos aí, certamente, nos reunir com a comissão logo ali nos próximos dias. E daí a gente deve ser definida a data da audiência pública. E aí, depois da audiência pública, será debatido só e tal. E aí, diante disso... Depois disso, vai ser aberto um prazo de 15 dias para algumas emendas, e que a gente já tem definido algumas que a gente mesmo vai propor, com outros vereadores, enfim, podem propor essas outras emendas, e aí certamente vai ser encaminhado para plenário. Mas volto só para dar um destaque na importância de nós tirarmos do centro da cidade, toda a área urbana da cidade, esses maus tratos que a gente vê aí na frente das nossas crianças, porque as crianças são... Hoje em dia, não sei se a sociedade percebe, e muitas pessoas, o animal hoje ele é um ser muito querido, né? Mas tem que estar em condições, senão as pessoas elas gostam do animal, mas sofrem com eles. E isso acho que a gente não precisa deter, a gente pode trabalhar essa tese, coibir isso e organizar para que a nossa sociedade possa cuidar dos animais e ter o prazer de cuidar, não o sentimento de tristeza, enfim, e de abandono, como ontem mesmo apareceu mais um cavalo caído lá no lado da Dom Ivo, daquela invasão do lado do Dom Ivo ali, que a metade do cavalo ficou sentado dentro da valeta e a outra metade ficou no barranco. Ou seja, ele ficou preto até a cintura do lodo, onde estava, e corre um risco, todo o pessoal do grupo que defende, preocupação dele entrar em óbito essa noite e não sobreviver. Porque o dono disse que ia vir buscar, então ninguém sabia se ele ia vir buscar. Então, todos os dias tem um animal, né, nesse estado. Então, a gente tenta ir com essa lei e pede o apoio da população, sem querer ser, como se diz, só um vereador ser o dono da lei, ou só um setor da sociedade. Isso aí é para nós. Isso aí todos têm que participar, todos os vereadores têm que participar, o secretário, o prefeito, a gente sabe do interesse dele pela causa, e a sociedade, a imprensa. Então, eu acho que isso aí é um interesse social de todos nós. Vereador, um outro tema, né, que agora recentemente ocupou, né, a mídia, é a questão da seleção de currículos da Van. No primeiro dia nós tivemos, se não me engano, mais de 1.000 currículos, ou em torno de 1.000 currículos de pessoas, né? A gente sabe que os níveis hoje de desemprego no Brasil são muito grandes, né? Temos em torno de 13 milhões de desempregados, de pessoas com força de trabalho ociosas, sem emprego, desempregados. E o senhor, no início do ano, né, fez um abaixo-assinado, fez uma moção, né, de apoio à instalação da Van. Tinha toda uma polêmica, né, uma discussão, né, se a empresa viria ou não, entre a patronal e o laboral, né, o sindicato laboral, os dois sindicatos. O senhor foi em Brusque, né, entregar, teve toda uma questão polêmica. Eu queria que o senhor, né, fizesse um comentário da situação hoje aqui. A Van já está construindo, está consolidada, acho que a vinda da empresa para cá. Eu queria que o senhor comentasse essa situação que o senhor participou ativamente para a vinda dessa empresa para Santa Maria. Esse foi um projeto também que a gente vê, por isso que eu falo, existem uns momentos na sociedade. Eu acho que agora a sociedade está sentindo a necessidade de todos debater todos os temas, e não
parcial, tal setor resolve tal coisa. Lá é com fulanos, aqui é com Beltrano. Acho que não, isso acabou. Nós temos que começar a trabalhar a sociedade como um todo. A questão do emprego, eu sempre falo e tenho assim, uma convicção muito clara disso, muito 100%, de que um cidadão sem emprego, sem renda, sem trabalhar, honestamente, ele tem dificuldade muito grande com a vida dele e com a família dele. Então, um ser humano só pode ser feliz e eu diria, bem-sucedido se ele tiver um trabalho. E tu imagina a nossa cidade, nós temos uma dificuldade muito grande, a nossa sociedade, a Santa Maria, ela é mais visada como lojas, como comércios, como lancherias, como venda. Nós não temos produção. Aí diz assim, mas a van também é uma venda. Sim, ela é venda, mas ela é uma venda, é uma loja tão forte e tem um conhecimento nacional tão grande que ele passa a ser uma loja regional. No momento que ela passa a ser uma loja regional, ela vai atrair para a cidade consumidores. Desculpe. E aí é que vem a vantagem da van se parecer com uma indústria. Por quê? Porque ela vai trazer consumidores de fora para o dinheiro para o município. Nossa cidade tem 700 e poucos milhões de arrecadação. Isso também a sociedade muitos não sabem. A Universidade Federal, ela gasta, vamos supor assim, recebe do governo federal 1 bilhão e 400 milhões. A Santa Maria tem 700 milhões para cuidar de 300 milhões de habitantes, 300 mil habitantes, 300 mil. Então isso é muito preocupante. Então quanto mais emprego, mais dinheiro, mais venda para fora, a tendência é aumentar a arrecadação. Tendo mais arrecadação, tem mais verba para investimento em serviços públicos. Assim que funciona, é uma engrenagem. Ela tem mais emprego, mas também atrai mais vendas. Tem mais imposto, tem mais serviço público. Isso como eu disse, é uma roda, ela gira. E então a gente está muito feliz. A gente, quando estava existindo o debate na imprensa entre os dois sindicatos e a empresa, o Luciano da dono van, da empresa. O dono da empresa. Um dos proprietários. Eles estavam debatendo e eu pensei assim, mas e a população fica de que lado? O que está desempregado, o consumidor, os desempregados e o consumidor, quem é que representa? Isso eu quero deixar claro para a população, quem que representa? Eu, como vereador, eu me senti na obrigação de representá-los. Porque se o sindicato dos patronal, eles representam as empresas, o laboral, os empregados que estão empregados. Hoje, eles representam os empregados. E nós senti a falta do representante do desempregado e do consumidor e do desenvolvimento da cidade. E aí eu pensei, mas então é a minha vez, a vez dos vereadores, do legislativo, fazer sua parte para fechar o tripé. E aí foi o que a gente fez e graças a Deus, acho que foi uma ação muito importante, teve uma adesão extraordinária da sociedade, um carinho pela empresa, pela falta de emprego, por tudo isso que eu falei. E aí hoje, para não se estender muito no tema, hoje a nossa empresa Van já é uma realidade, certamente não vai ser a solução, porque são 150 empregos, e já teve lá, se eu não me engano, 7, 8 mil candidatos para 150 empregos, então é um vestibular difícil de passar, mas pelo menos é uma luz que a gente buscou uma empresa e, como eu disse, naquela época foi falado isso, é a primeira empresa que a sociedade se voltou para debater junto com os sindicatos e o empresário. Nós criamos um mecanismo para colaborar nesse sentido e deu frutos. Ou seja, na época atrás se trabalhava de 13 feriados que tem no nosso calendário, são 13 feriados, se trabalhava só 4. Agora inverteu, agora se trabalha 9 e se folga 4. Quer dizer, 4 não vão trabalhar, 4 feriados. Essa foi a negociação dos sindicatos com a empresa, promovido também pela nossa ação popular, vamos dizer assim, da sociedade representada pelos vereadores. E vão trabalhar 9 e vão descansar, que é Natal, Ano Novo,
dia 1º, que é o dia do trabalhador, se eu não me engano, e acho que abril, Páscoa. É um desses que fecha os 4 feriados que não vão ser trabalhados, e os demais vão ser trabalhados, mas evidentemente sempre preservando o direito do trabalhador na escolha. Isso aí é uma questão do sindicato, eles sabem fazer isso aí, não é uma obrigação de trabalhar, mas sim uma oportunidade para quem quer. E certamente, como tem a dificuldade de emprego, que não era o correto, né, Matheus? Eu não queria, eu me criei trabalhando para fora, chegava sábado, a gente queria descansar. Claro. Eu não vou dizer que eu acho que isso aí é legal, não é. Mas diante da dificuldade que está para as pessoas, elas querem, elas precisam. E uns têm emprego dia da semana até sábado e outros não têm. Então, vamos socializar, como diz uma gira aqui na casa, né? E vamos tentar aumentar. Mas tem um probleminha, só para dar um gancho. Eu queria depois abordar outros projetos. Tá bem, mas eu quero falar de uma empresa, o Cruzado. O Cruzado foi fechado, a empresa Cruzado, que é muito conhecida na cidade. Foi fechada pelas questões de saúde, de meio ambiente, algumas notificações que foram dadas e não foram cumpridas, e aí trocou de dono da empresa, e hoje é um problema que a empresa Cruzado está fechada na cidade, e nós já estamos conversando com o proprietário, o novo proprietário, e junto com os advogados dele, para que a gente possa também ajudar para que a Cruzado volte, porque é uma empresa que tem um carinho muito grande na cidade, já prestou muito trabalho, produz, né, exporta para fora da cidade, e tem muitas famílias dependendo dessa empresa. Então, esse trabalho, só para reforçar, tem que seguir. A van foi só um passo, e assim a gente vai ir até, não digo que colocar todo mundo trabalhando, né? Mas que dê uma melhorada no emprego, na renda e na arrecadação da cidade, para que possam ter também serviços públicos melhores. Vereador, um outro tema, né, um projeto de resolução legislativa seu, também foi bastante debatido e foi aprovado aqui nessa casa recentemente. É um projeto que permite que suplentes, né, quando convocado em caráter de substituição, poderá ser escolhido para o cargo de mesa diretora e presidente de comissões permanentes e temporárias e frentes parlamentares após 120 dias no cargo, né? A partir de 120 dias consecutivos, ter assumido o cargo como vereador. Eu queria que o senhor falasse, foi um tema bastante debatido, né? Alguns vereadores se posicionaram não tão a favor desse tema, o senhor defendeu, foi um projeto aprovado, se não me engano por uma margem pequena, mas foi aprovado. Queria que o senhor falasse assim, o que lhe motivou fazer esse projeto. O senhor achava que era uma injustiça, por exemplo, suplentes não poderem ocupar esses cargos? Na verdade, a gente quando vai à tribuna, né, e o vereador suplente, o vereador já diz, ele é suplente. Mas quando ele está de fora, no momento que ele assume, ele é vereador. Ele não é mais suplente, ele está suplente na guarda de uma vaga. No momento que um vereador assume uma secretaria, ou um cargo, ou sai do cargo, o suplente sobe. Isso é uma sequência. O primeiro que está, o segundo, o terceiro, enfim. Aí tu entra dentro da casa, tu assume a tua cadeira, tu vai lá e jura respeitar as leis, enfim, todo aquele processo, que nem os outros vereadores. Só que aí chega na hora das comissões, não, tu não pode ser presidente disso, tu não pode ser daquilo, tu não pode ser daquele outro. Eu estou aqui há praticamente todo o mandato, eu assumi 3 dias, eu fiquei sem o mandato, quando assumiu a legislatura inteira. O senhor assumiu no início de 2017. Dali 3 dias. Primeiros dias de janeiro. E estou até hoje, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente fica até o final do mandato, né? E por que eu vai ficar sem poder assumir comissões que eu mesmo provoco um projeto, depois eu tenho que passar para outras pessoas, e aí acaba dando confusão, como já deu nessa casa, porque o vereador proponente, ele gosta de ver o projeto dele andando. E ele não sendo presidente da comissão, talvez as coisas não andem conforme ele queria, com a velocidade, com a clareza que ele gostaria. Então, acho que é um projeto justíssimo, foi aprovado pela maioria, evidentemente que, como é uma questão política, né? Os vereadores que não são da nossa base, vereadores que não são da nossa ideologia política, talvez não votassem a favor, mas só que no mandato que vem, todas as coisas podem mudar, e o que um vereador está numa situação hoje, no mandato que vem ele pode estar na outra. Então isso não é para esse mandato, isso é para a Câmara, para todos os vereadores, ou seja, as próximas legislaturas, esse nosso projeto vai servir para casa e não para um vereador. Foi muito bom, foi uma mudança positiva,
tinha essa brecha, assim, que no meu entendimento uma brecha legal, que estava legal, mas que não estava a contento dos vereadores. Temos 4 suplentes na casa. Como é que uma Câmara que tem 21 vereadores, tem 20% dos vereadores que não tem poder de comissão e tal? Então não é só vereador, tem mais 4. E certamente no mandato que vem, ou de um lado ou do outro, vai ter mais 4, 3 ou 4, 5 sempre lá no Executivo trabalhando. Essa é uma forma que vem a tempo e vai continuar. Então os vereadores suplentes, a partir de 120 dias, provando que eles vão ficar mais tempo, que não é uma passagem, como tem uma lei que 120 dias o vereador pode se afastar no cargo e voltar. E é ele por conta. Então, nesse prazo, o vereador não pode pegar a comissão, porque o outro já está dizendo que dali 20 dias ele vai voltar, ele não vai perder o mandato. Então, nesse prazo, não pode. Mas passou disso, ele já está... É certo que o vereador suplente, o vereador titular, já está num cargo que lhe dá a garantia de manter o mandato. Então, diante disso, o vereador suplente passa a poder assumir as comissões. É isso, então, acho que foi importante. Tá certo. Vereador, chegando, infelizmente, ao final do nosso programa, gostaríamos de agradecer ao senhor. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter vindo aqui ao estúdio da TV Câmara falar um pouco mais do seu mandato. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. E só para complementar, eu queria, se é possível, me dar um minutinho. Eu queria falar da lei sem partido, que é uma lei que também a gente fez uma moção e deu uma repercussão muito forte nesse mandato. Foi no final do ano passado. Que eu acho que é uma mudança também na cultura da política, de que nós devemos educar as crianças, enfim, não partidarizando. Então isso também deixa bem claro que não é esquerda nem direita. Ninguém pode. Ah, mas fulano é da esquerda, ele faz política na escola. Mas fulano da direita também faz. Então, essa lei da escola sem partido é não direita e não esquerda. Você fez uma moção em apoio ali, foi isso? Isso, e deu um movimento muito grande, por isso que eu queria lembrar, muito grande, e eu acho que muito positivo, porque as crianças e os pais, eles têm que saber os direitos que eles têm. Eles não podem entregar um filho na escola e a professora, ou a diretora, ou enfim, o professor, passar a entender que lá dentro eles fazem o que eles querem. Não é bem assim, eles têm os direitos deles, mas também tem as obrigações e tem aquelas proibições, né, que é não fazer política partidária da escola. Então, acho que esse deve ressaltar. Eu que agradeço, isso é muito importante para a gente. A nossa TV Câmara, eu digo, é uma novidade, uma coisa positiva que a gente vê todos os dias. Ontem eu estava lá numa rua, na Prado, e tinha um grupo de pessoas na esquina, então falar para ti, isso é importante. Nós estamos escutando a TV Câmara agora nós a gente deita na cama e vai ligar lá, estamos conversando com escutando nossos representantes e vendo. Então isso é muito importante, porque eles podem avaliar o trabalho e também depois de avaliado eles podem fazer sugestão, né? Porque a gente não está aqui para ditar as ordens, dizer o que a gente está fazendo, a gente também ouvir o que eles querem que a gente faça. E se eles vejam, se eles ouçam, se eles acompanham nosso trabalho, eles têm mais conhecimento para, eu diria, fazer uma análise do nosso trabalho e também sugestão. Então, prazer aí, muito obrigado e estamos à disposição. Nosso trabalho, transparência, né? Acho que é importante. Isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público.